você crê que o Senhor tem uma palavra para o teu coração, vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, que diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse, e eles e os seus filhos para sempre. Então, quando nós guardamos os mandamentos de Deus, quando nós cumprimos os princípios do Senhor, nós estamos andando em direção àquilo que é do coração de Deus. E eu creio que bênçãos são liberadas sobre a nossa vida. E o que Deus quer são planos de bem e não de mal. Às vezes a gente não entende porque que a gente precisa fazer determinadas renúncias na nossa vida. Certo dia eu estava no quarto fazendo algumas coisas e veio um dardo inflamado do maligno. Ele tentou lançar pensamentos de ofensa ao meu coração. Por quê? Porque a ofensa, ela vai dar lugar à mágoa e a mágoa vai abrir feridas em nós. E uma pessoa sangrando, uma pessoa ferida, ela não pode derramar uma cura que ela ainda não recebeu. Então, para a gente ser um instrumento de Deus, a gente precisa viver na verdade de Deus. Porque o mundo pode andar na hipocrisia, mas Deus, ele anda na verdade. Deus, ele é o justo juiz, ele é o guarda de Israel. E a autoridade que vem do alto, a unção do Senhor, vem quando nós estamos vivendo verdadeiramente aquilo que agrada ao Pai. E naquele momento o inimigo ele lançou, mas eu creio que me veio um discernimento do alto, que eu entendi que aquilo dali era o inimigo. Porque aquela pessoa já havia me ferido, então veio sobre o meu coração uma ofensa. O pensamento de que eu havia sido ofendida. E naquela hora eu senti o Espírito Santo me revelar que aquilo dali era o inimigo, tentando criar a situação. Então eu saí do quarto, fui até a sala. E aí eu comecei a orar e comecei a repreender. Eu falei: inimigo, Satanás, sai agora em nome de Jesus. Eu te repreendo pelo poder que há no sangue de Jesus. E comecei a repreender na autoridade do Senhor. E aí eu percebi que o inimigo ele estava tentando criar um atrito, tentando criar uma situação no meu coração. Porque não importa o que as pessoas elas fazem conosco. A resposta que a gente vai dar diante disso vai revelar aonde está o nosso coração. Sabe por que às vezes a gente não perdoa? Por que a gente às vezes revida? Por que a gente às vezes está preso em coisas que não agradam a Deus? Porque a gente não confia. Porque se a gente confiar verdadeiramente em Deus, se a gente entregar nossa vida verdadeiramente para Deus, nós não vamos ter medo de ofensa, nós não vamos nos zangar com ofensa, a gente nem vai se sentir ofendido. A pessoa vai tentar, vai lançar, mas aquilo vai vir e não vai penetrar no nosso coração. O Espírito Santo ele vai nos dar discernimento, ele vai nos dar sabedoria, para que a gente não deixe aquilo crescer dentro de nós. Aonde a gente coloca o nosso foco, aquilo dali vai crescer, vai aumentar. Então coloque o seu foco em Deus, se lance nas mãos do Senhor. Ah, que fizeram isso, fizeram aquilo comigo. Não olhe para isso, peça hoje, se jogue no chão, se lance na presença de Deus. Peça o Espírito Santo para te ajudar a perdoar quem te feriu. Não permita que a ofensa te roube da presença de Deus. Não permita que a ofensa ganhe lugar no seu coração e cresça cada vez mais. Peça ao Espírito Santo para te dar discernimento do alto, sabedoria, para você tomar a decisão certa, para que você venha andar nos caminhos do Senhor. Porque Deus ele tem planos de bem e não de mal. E Deus ele quer nos dar o fim merecido. Ele quer fazer o melhor por nós. Às vezes a gente não entende, porque eu tenho que renunciar, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Porque lá na frente vai liberar coisas extraordinárias e sobrenaturais na tua vida. Talvez Abraão não entendia enquanto ele estava indo, mas ele obedeceu e Deus fez coisas sobrenaturais na vida de Abraão. Hoje Abraão é um homem conhecido como o pai da fé, porque ele se lançou nas mãos de Deus mesmo sem saber. Noé não sabia o que ia acontecer, mas ele continuou ali trabalhando na construção da arca. Mesmo sem saber o que ia acontecer, mas ele tinha uma palavra, ele acreditou em Deus, ele se lançou. E olha só o que aconteceu na vida de Noé. Toda a sua casa foi salva, porque ele confiou, ele decidiu acreditar em Deus. O que está faltando hoje?
hoje para você acreditar em Deus. Queridos, o diabo, ele lança pensamentos, ele começa a lançar através de ofensa. Ó, fulano te ofendeu. Ó, fulano tá tramando contra você. Isso que fulano tá fazendo, ó, fulano tá falando isso, tá falando aquilo. E aí ele começa, aí você começa a achar que aquilo dali não é nada demais e você começa a acreditar. E o próximo passo vai ser o quê? Ele vai começar a usar a sua vida para fazer o mal, através da maledicência, através da destruição da vida dos outros. Aí você vai começar a ser um instrumento do inimigo. É isso que você quer? Às vezes a pessoa nem tá lembrando que você existe, nem tá tocando no teu nome, e o diabo tá ali, ó, lançando pensamento que a pessoa tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, e a pessoa nem tá. E aí você acredita, daqui a pouco você se torna um maledicente. E lá em Provérbios vai nos dizer que uma das coisas que Deus odeia, uma das coisas que Deus abomina é a língua mentirosa. São pessoas que semeiam contenda entre irmãos. E, gente, isso é muito sério. Às vezes a gente não entende, mas isso é muito pesado. Deus, ele não se agrada. Você quer ser a pessoa que faz o que Deus odeia, o que Deus detesta? Chegou a hora de um amadurecimento, de um discernimento espiritual jamais experimentado. Eu declaro sobre a tua vida que esse ano você vai receber do Senhor um discernimento, uma sabedoria que você jamais experimentou. Eu declaro hoje sobre a tua vida que todos os dardos inflamados do maligno já caiu por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro que você será uma mulher, você será um homem posicionados em Deus, verdadeiramente alicerçados no Senhor. Confia nele, acredita no Senhor. Pare de acreditar no teu coração, não se enturbe nos teus pensamentos, no teu coração, mas creia em Deus em todo o tempo. Ore, tá com dúvida, o inimigo tá lançando pensamentos, vá orar. Vá pedir o Espírito Santo para te mostrar a verdade. E eu acho lindo quando Simei, ele lança pedras em Davi, ele amaldiçoa, fala coisas com Davi. E Davi, em vez de matar, como Abissai queria que Davi matasse Abissai, o que é que Davi faz? Davi, ele entendeu que todo o mal que fizessem com ele, Deus poderia transformar em bem. E aí Davi não faz aquilo contra Simei. Ele não mata Simei. Ele entendeu que talvez Deus estaria até mesmo usando a vida de Simei, porque o próprio filho estava se lançando contra Davi. Que humildade é essa? De mesmo em meio à ofensa, mesmo em meio à crítica, à calúnia, você acreditar que Deus está te doutrinando, que Deus está te levando para o caminho certo. É isso também que José entendeu. José disse: vocês pelejaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Então, um homem e uma mulher de Deus posicionados, eles não querem vingança. Davi, ele não quis vingança contra Simei. Ele deixou Simei lá, ele podia ter matado Simei, mas ele não matou. Ele deixou Simei ficar lançando maldição, lançando pedra, falando o que ele queria falar. E Davi pensou: quem sabe Deus vai ouvir isso e vai transformar em bênção. José, ele também entendeu isso. José diz: vocês tramaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. E é esse coração que a gente precisa ter. Um coração que não deseja a queda do outro, mas que entende que todo o mal que fizerem contra a tua vida, Deus transformará em bem. É isso que a gente tem que acreditar. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E grandes coisas o Senhor tem para a nossa vida. Olha o que a palavra acabou de nos dizer. Quem dera que eles tivessem tal coração. Às vezes Deus está procurando um tal coração. Que coração é esse? Um coração que teme e guarda todos os mandamentos. Será que Deus pode gerar em você hoje um coração que teme e guarda todos os mandamentos dele? Será que você pode ser a pessoa que Deus vai usar nesse tempo? Será que Deus pode encontrar em você um coração temente, um coração que se dobra na presença de Deus? Mesmo em meio às tribulações, às injustiças, será que você pode confiar em Deus e não nos homens? Coloca a tua confiança em Deus e aí você vai parar de se ofender com pessoas e vai entender que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, até aquelas que te feriram, e que Deus te abençoe.